Livro de Esdras, capítulo 7, verso 10, eu quero falar sobre a importância da palavra de Deus em uma sociedade. Nos diz assim o texto: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Eu quero aqui contextualizar com os irmãos o que é que estava acontecendo nessa ocasião, quando Esdras assentou no seu coração fazer essas coisas: buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor em Israel. A sociedade aqui ela estava sendo novamente reestruturada. A sociedade de Israel ela estava sendo edificada mais uma vez, porque ela havia sido totalmente deformada e totalmente desestruturada. Na verdade, a sociedade foi destruída. Deus havia colocado o povo de Israel ali na Palestina, Deus havia assentado o povo de Israel ali na Palestina, tinha ordenado a bênção sobre aquele povo, de maneira que eles conseguiram vencer os seus inimigos, eles conseguiram expulsar os inimigos da terra, eles conseguiram expandir os territórios de acordo com a bênção e a promessa que Deus tinha feito a Abraão. E eles prosperaram ali. Mas Deus tinha dito, através de Moisés, Moisés escreveu e fez uma aliança com o povo e disse a eles: quando vocês entrarem nessa terra, vocês vão temer o Senhor. Quando vocês adentrarem nessa terra, vocês vão adorar somente ao Senhor. Porque no dia em que vocês traírem o Senhor, no dia em que vocês fizerem aliança com os povos dessa terra, que vocês derem os vossos filhos a eles, tomarem as vossas filhas para os vossos filhos em casamento, no dia que vocês se encurvarem diante dos seus deuses e promoverem a prostituição, e nós entendemos aqui que aquilo era uma prostituição espiritual, então o Senhor vosso Deus, da mesma maneira que vos introduziu nessa terra, Ele vos tirará. Acontece que o povo foi recebendo bênçãos, o povo foi prosperando, o povo foi crescendo e enriquecendo. E aqui nós aprendemos a nossa primeira lição: quando nós prosperamos, é o momento em que nós devemos nos lembrar do Senhor. Por que eu estou frisando isso? Porque todo crente, quando ele está em aperto, ninguém precisa falar para ele que ele precisa buscar a face do Senhor, porque fatalmente ele vai buscar. O salmista Davi disse assim que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, e todo crente sabe disso. Você quer ver o crente orar? É ele ficar na angústia. Você quer ver o crente correr para os pés do Senhor? É quando ele está na prova. Ninguém precisa ensinar isso para crente nenhum. Até as crianças que são crescidas na igreja, eles sabem que na hora da angústia deve-se buscar ao Senhor. Por isso nós temos que entender, Deus quer que nós prosperemos, mas infelizmente muitas pessoas quando prosperam se tornam infiéis, e foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. E quando eles se tornaram infiéis, Deus então entrou com juízo contra aquele povo, enviou o povo dos caldeus, e os caldeus então levaram aquele povo cativo para a Babilônia. E quais foram os motivos? Rebeldia. Não cumpriram a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que quando eles foram introduzidos na terra, Deus disse assim: olha, vocês vão guardar o ano sabático. O que seria isso? Vocês vão plantar a terra durante 6 anos, e no 7º ano vocês deixem a terra descansar. E Deus, prevendo as perguntas que o povo iria fazer, Ele mesmo diz assim: mas se vós pensardes, o que é que comeremos no 7º ano, eis que eu vos digo, que no 6º ano a terra produzirá 3 vezes mais. Perceba como Deus é abundante nas suas bênçãos e no cumprimento da sua promessa. Porque se eles iriam descansar somente 1 ano, a terra deveria produzir 2 vezes mais no 6º ano, mas Deus prometeu que ela iria produzir 3. E quantas vezes eles guardaram o ano sabático durante os 490 anos que eles permaneceram na terra? Nenhum ano.
Então Deus disse assim: eu vou tirar vocês da terra e vocês vão ficar no cativeiro, lá em Babilônia. E eles foram para a Babilônia. E quando eles lá estavam, alguns falsos profetas se levantaram e disseram assim: o cativeiro vai ser curto, logo, logo Deus traz vocês de volta. E então se levanta Jeremias e disse assim: plantai vinha, edificai casas, porque o tempo do vosso cativeiro nessa terra vai ser de 70 anos. Por que 70 anos, irmãos? Porque eles ficaram 490 anos na terra e não guardaram um ano sabático sequer. Quando você multiplica, ou melhor, quando você divide 490 por 7 anos, você vai ter 70. Então eles iriam ficar na terra 70 anos, porque o ano sabático que eles não guardaram pausadamente, alternadamente, agora eles iriam guardar de uma vez. E o que é que nós temos para dizer sobre isso? Deus, Ele é abundante nas suas promessas, mas Ele é fiel no seu juízo. E uma sociedade não deve brincar com Deus. Uma sociedade não deve desconsiderar a palavra do Senhor. Pois bem, Deus leva o povo para o cativeiro. Lá na terra do seu cativeiro, um homem, Daniel, estudando o livro do profeta Jeremias, a Bíblia vai nos dizer assim: então entendi eu que o tempo dos anos que deveriam vir sobre o povo de Israel era de 70 anos, então eu orei ao Senhor. E Daniel começa a orar então, porque ele entendeu que já tinha dado o tempo de juízo. E a Bíblia nos diz que Deus moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, e ele passa pregão em todo o povo. Ele diz assim: o Senhor, Deus dos céus, me encarregou de edificar uma casa para Ele, lá em Jerusalém, que é de Judá. Todo o povo de Deus que quiser, que Deus seja com ele, e vá. E Deus moveu o coração do povo, e esse povo agora volta para Jerusalém. Esse povo volta para a terra de Judá e vai reedificar a cidade, vai reedificar a casa do Senhor, vai reedificar os muros que estavam derribados, porque os seus inimigos derrubaram os muros quando invadiram a cidade, e eles vão reedificar os portões que estavam queimados. Agora veja que interessante, no livro de Esdras, no capítulo 3, no verso 3, a Bíblia vai nos dizer que eles começaram aquele projeto de reestruturação. Mas vejamos, eles tinham que edificar as suas casas, eles tinham que edificar os muros da cidade, eles tinham que edificar os portões da cidade e tinham que edificar o templo. E no livro de Esdras, no capítulo 3, no verso 3, nos é dito qual foi a primeira coisa que eles edificaram: o altar. Antes mesmo de edificar os muros da cidade, que era o símbolo da proteção da cidade. Todas as cidades elas eram cercadas por muros. Todas as cidades, elas tinham portões resistentes. E à noite, eles fechavam os muros da cidade para que os inimigos não entrassem. Na hora das invasões, na hora dos combates, eles fechavam os muros da cidade. Era o símbolo de proteção. E eles foram lá para reedificar e para estarem protegidos novamente, para que aquela sociedade pudesse recomeçar. Mas a primeira coisa que eles edificaram foi o altar. O que é que nós aprendemos com isso? Aquilo que o salmista Davi já dizia: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Perceba que aquela sociedade ela estaria recomeçando, ela estaria sendo reestruturada. E a primeira coisa que Deus fez foi que eles edificassem o altar. O que é que nós podemos aprender com isso? Que uma sociedade, ela não se edifica sobre as suas riquezas, porque riquezas acabam. Uma sociedade, ela não se edifica tão somente sobre conhecimento, mas uma sociedade, ela se edifica através da vida espiritual do seu povo. Essa é a importância da igreja estar bem estruturada. Porque quando a igreja está bem estruturada, quando você está bem estruturado, a sua família está estruturada. E quando a família está estruturada, a sociedade também está. Vejamos aqui,
A Bíblia nos diz que, no capítulo 3, no verso 3, que eles edificaram um altar e ofereceram holocausto. E a Bíblia nos diz assim: apesar do temor que estava sobre eles por causa dos inimigos. Eles tinham medo dos inimigos, porque eles sabiam que os muros estavam derribados. Eles tinham medo dos inimigos, porque eles sabiam que não tinha portão na cidade. Mas ainda assim, eles edificaram o altar e ofereceram sacrifício. E a Bíblia vai nos dizer que Esdras agora, ele vai ser enviado para Jerusalém. Os muros estavam sendo edificados através de Neemias. Zorobabel já tinha ido para reestruturar o templo. E Esdras agora vai para levar a palavra do Senhor. Mas o texto nos diz aqui, no verso que nós lemos, que ele decidiu buscar a palavra do Senhor. Ora, buscar a palavra é a essência da palavra nas nossas vidas. Quando o texto fala de buscar a palavra, fala de uma ação da palavra dentro de nós. Porque a palavra nunca vai agir em terceiros através da nossa vida, se primeiro ela não modificar a nossa vida. Se essa palavra não entrar em nós e não modificar o nosso jeito de viver, não modificar o nosso jeito de ser, nós não conseguiremos, através das nossas palavras, com que outros sejam transformados. Por isso Esdras, ele decidiu buscar essa palavra. A Bíblia vai nos dizer, já comentei isso aqui com os irmãos, Paulo, escrevendo, ele disse assim: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. E o que é andar em espírito? Andar em espírito é ouvir aquilo que o Espírito fala. Uma sociedade que tem a palavra como sua referência, uma sociedade que tem a palavra como seu norte, o Espírito Santo atua nessa sociedade. Nós olhamos para os Estados Unidos e vemos os Estados Unidos como uma nação potente. Nós vemos os Estados Unidos como uma nação rica. Nós olhamos para a Inglaterra e vemos a Inglaterra como uma nação rica. E quais foram os fatores que contribuíram para que a nação se tornasse o que é? A palavra. Abraham Lincoln, um dos mais destacados presidentes dos Estados Unidos, ele disse assim: é impossível governar um país sem a ajuda de Deus e sem a ajuda da Bíblia. E por isso eles são o que são. Muito embora eles tenham decaído muito como potência, justamente por deixarem essa palavra de lado. Essa palavra que era leitura obrigatória nas escolas, em nome de um politicamente correto, deixou de ser mencionada, assim como foi aqui no Brasil. Eu não sei se os irmãos perceberam, se os irmãos acompanharam essa semana, a divisão das eras sempre foi a morte do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus. E a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Sempre foi assim, isso é histórico. Mas lá em São Paulo, não sei se os irmãos acompanharam essa semana, já estão modificando isso. Eles querem tirar o AC antes de Cristo e o DC depois de Cristo para substituir por DEC e AEC, depois da Era Comum e antes da Era Comum. O que é isso? Já estão trabalhando para a desconstrução da história e da importância, da influência que o cristianismo tem na história. E por isso nós estamos trazendo essa palavra para o coração dos irmãos. Porque a palavra de Deus, ela é fundamental na edificação de uma sociedade. Todas as nações que entraram pelo caminho da palavra, todas elas foram bem-sucedidas. E nós podemos dizer que o Brasil hoje, ele é o que é, e não está numa situação muito pior, devido à minha presença, devido à tua presença, devido à presença da igreja, que teme a palavra, que é uma grande parcela da sociedade brasileira, que teme a palavra, que teme a Deus, e que segue os seus mandamentos. Mas veja bem,
Ele quis buscar essa palavra. Por que isso? Porque não basta ser crente. Não basta levar o nome da denominação. O que nós precisamos, em primeiro lugar, é que essa palavra entre dentro de nós e modifique as nossas vidas. Sendo assim, complementando o que eu estava dizendo, o que é andar em espírito? É ouvir a voz do Espírito. E por que uma sociedade é beneficiada por pessoas que andam em espírito? Porque uma pessoa que anda em espírito, se ele receber um troco errado, o Espírito Santo vai dizer para ele: esse dinheiro não é seu, esse troco não é para você, devolve esse dinheiro. Isso é a influência da palavra na vida do crente. Uma pessoa que anda em espírito, ele preserva laços familiares. Se de repente ele é tentado a colocar os olhos em alguém, uma mulher que não é a mulher dele, ou uma mulher tentada a colocar os olhos em alguém que não é o marido dela, o Espírito Santo vai dizer para ele: tira os olhos daí, ele não é para você. E essa é a importância da palavra dentro de uma sociedade, porque esta palavra ela vai moldando o coração do crente, e esse coração do crente vai andando diante de Deus, sabendo que o seu Senhor o está acompanhando. E aí nós passamos a ter uma sociedade mais justa, nós passamos a ter patrões mais justos, nós passamos a ter empregados mais justos, porque essa palavra diz assim: vós servos, ou seja, empregados, quando vocês estiverem trabalhando, não trabalhem somente para agradar o vosso patrão, mas lembrai-vos que o vosso Senhor está nos céus. E isso vai moldando toda uma sociedade, de maneira que essa sociedade se torna muito mais justa. Mas veja bem, o Esdras, ele assentou buscar essa palavra. Mas na continuação o texto diz assim, que ele quis cumprir. Porque de nada adianta nós ficarmos lendo Bíblia, nos tornando mestres em Bíblia, se nós não cumprirmos essa palavra. Buscar a palavra fala de coisas que acontecem dentro de nós. Agora, cumprir a palavra fala de coisas que acontecem por causa de nós. Fala de atitudes que nós tomamos e que fazem a diferença na sociedade, porque nós cumprimos esta palavra. Eu não sei se todos os irmãos estavam aqui quando eu disse isso, mas eu contei um testemunho de um rapaz que trabalhava no SAMU, e houve lá um acidente por um infortúnio de trânsito, e chamaram a polícia e o acidente acabou, um acidente com uma ambulância, né? E o acidente acabou sendo fatal para algumas pessoas. E as pessoas então ficaram com medo de assumir aquela consequência daquele acidente e começaram a mentir acerca daquela consequência. E quando chegaram para o irmão, disseram, o médico perguntou, falou assim: o que aconteceu? Ele disse: aconteceu assim, assim e assim. E contou toda a verdade do que tinha acontecido. E alguém me disse assim: esse aí está acabado, ninguém nunca mais vai falar com ele, as pessoas vão virar as costas para ele, ele vai ser considerado um traíra. Mas aconteceu exatamente o contrário. As pessoas passaram a respeitar muito mais aquele cidadão. E quando tinha alguma situação onde as pessoas precisavam de um veredito, precisavam de uma verdade, diziam assim: pergunta para o fulano, porque ele não mente. Era o que acontecia aqui. Esdras, primeiro ele quis buscar, depois ele quis cumprir. E Jesus coopera essa ideia quando diz assim: se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. A Bíblia continua a nos dizer que ele buscou, ele quis buscar, ele assentou no seu coração buscar, cumprir e ensinar. E quando nós falamos em ensinar, nós não estamos falando em verbalizar. Nós não estamos falando em falar para as pessoas.
Há um escritor aí que diz assim: existem 3 coisas que os pais não podem negar aos seus filhos. Primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. E terceiro, exemplo. A igreja não pode se contentar tão somente em falar. Nós, como crentes, não podemos nos contentar tão somente em falar, em pronunciar, em citar versículos, em citar textos. Mas nós devemos principalmente ensinar através da nossa vida e através do nosso exemplo. Deus enviou Esdras para aquela sociedade para que aquela sociedade conhecesse a palavra do Senhor e que ela não se perdesse mais uma vez por não cumprir aquela palavra. E a Bíblia nos diz assim, que Deus tinha determinado para Moisés: tu inculcarás essas coisas aos teus filhos, andando pelo caminho, assentando-te, levantando-te, sentado à roda da tua mesa. Era para inculcar no coração do filho. O pai seria um exemplo para o filho e estaria citando esses textos. E o filho então aprenderia a lei do Senhor. E depois de aprender a lei do Senhor, ele iria transmitir a outra geração, que iria transmitir a outra. E Deus fez isso para que aquela sociedade fosse bem sucedida. Isso é tão verdade que nós comemoramos a Santa Ceia. Na ocasião eles comemoravam a Páscoa. E a determinação divina era assim: assim vocês comerão a Páscoa, apressadamente, com os lombos cingidos. O que era ter os lombos cingidos? Era pegar o vestido. O judeu, ele tinha muitas vestimentas, ele tinha uma túnica por baixo, ele tinha um vestido por cima, depois ele tinha uma capa por cima. Então, os lombos cingidos era você pegar toda essa indumentária, puxar para cima e amarrar no cinto, para que as pernas ficassem livres para poder caminhar. E Deus disse: vocês comerão a Páscoa assim, apressadamente, os lombos cingidos, o cajado na mão, comerão ervas amargas, comerão cordeiro. E aí o próprio Deus diz assim: e quando os vossos filhos perguntarem, que ritual é esse? Então vocês dirão: foi porque o Senhor nosso Deus nos livrou do Egito com mão forte. Então aquele ritual todo era para mostrar ao menino: por que tem que amarrar o vestido na perna? Porque Deus tirou a gente do Egito assim, ó, com muita rapidez. Por que tem que comer ervas amargas? Porque a vida lá no Egito era muito dura, mas Deus livrou a gente de lá. Por que tem que comer o pão sem fermento? Porque Deus tirou a gente com uma velocidade tão grande que não deu tempo nem de levedar a massa. E Deus dizia: inculte essas coisas nos teus filhos. Para quê? Para que aquilo se tornasse perpétuo, para que aquela graça de Deus sobre a vida do povo se tornasse perpétua. Você quer abençoar o seu filho? Ensina ele a temer ao Senhor. Você quer que o seu filho seja bem-sucedido? Ensina ele a ser um crente bem-sucedido. Você quer que o seu filho se dê bem no casamento? Mostre no teu casamento como que o seu casamento é uma bênção e como você é feliz em ser casado com a pessoa com quem você está. E o seu filho vai querer ser exatamente aquilo que você é e vai querer refletir aquilo que você faz. Agora, se nós quisermos destruir um casamento dos nossos filhos, é nós fracassarmos no nosso casamento. Porque quando a família fracassa, a sociedade fracassa. E para nós encerrarmos, eu quero ler um texto no livro de Provérbios. Glória a Jesus. Provérbios 4. Nos diz assim, são palavras de Salomão que nos dizem assim: ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecer a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho pequeno na companhia de meu pai,
e único filho de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te afastes da palavra da minha boca. Verso 6, não a abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Sabedoria antes de tudo, adquire sabedoria. Para isso, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Estas são palavras de Salomão, e os comentaristas são unânimes em dizer que essas palavras que ele está dizendo aqui se referiam ao relacionamento do seu pai, o relacionamento de Salomão com Davi. E ele diz assim: quando eu era menino, lá na casa da minha mãe, quando eu era menino tenro e único, o meu pai me dizia: busca sabedoria. De tudo o que você tem que buscar, busca sabedoria. Emprega todas as suas forças e busca sabedoria. Mas um dia Salomão subiu ao trono, e Deus disse assim para Salomão: Salomão, pede o que você quer que eu te dê. E Salomão disse para Deus: Deus, eu quero sabedoria. Com quem que ele aprendeu isso? Com seu pai. E Deus disse para ele: como você não pediu os seus inimigos, a morte dos seus inimigos, como você não pediu ouro, como você não pediu prata, mas pediu sabedoria para conduzir o povo, eu gostei do que você pediu, e eu vou dar sabedoria, vou dar o que você pediu, e vou dar também aquilo que você não pediu. A sociedade se estabelece em cima da justiça, e a justiça se estabelece em cima da palavra de Deus. Se nós queremos uma sociedade mais justa, se nós queremos um país mais abençoado, nós temos que fazer a diferença nessa sociedade. Nós temos que começar por nós, influenciando os nossos filhos, que vão influenciar outros e outros e outros. Amém, meus irmãos? Deus falou com você nessa noite? Então fique com essa palavra e vamos nos esforçar, porque Deus tem bênção para nós, para a nossa cidade e para essa nação. Que Deus nos abençoe grandemente em nome de Jesus.